E aí, pessoal, tudo bem? Esse vai ser o resultado final dessa aula. Eu estou com o exercício pronto, só para exibir para vocês o que vai ser compreendido. Preenchimento de formas, iluminação da bolinha. A gente vai colocar a sombra no plano e pintar o fundo com essa textura de granulado. Vamos ver como é que isso vai acontecer? Eu vou até o menu superior, Arquivo, Novo. Ele vai abrir aquela janela de configuração do documento que nós já vimos no vídeo anterior, e aí eu tenho a condição de configurar então o meu próprio documento. Então eu vou começar aqui colocando o nome do nosso primeiro exercício, que vai ser bola espaço 3D, ok? As medidas que eu vou passar aqui são 20 centímetros de largura, então eu selecionei aqui a unidade de medida já em centímetros, vou digitar aqui 20, altura também 20, resolução do documento, eu vou trabalhar com 300 pixels por polegada. Por que eu escolhi essa resolução? Porque é a resolução padrão para qualquer tipo de impressão. Então, eu vou colocar aqui, ó, 300 e modo de cor CMYK. Caso você queira depois imprimir o resultado do teu exercício, você consegue uma qualidade suficiente para uma boa impressão. O conteúdo do plano de fundo vai ficar branco e aí eu tenho então as informações do nosso primeiro documento. Conferindo, bola 3D, largura 20, altura 20, a unidade está em centímetros. Aqui a orientação pouco importa, porque o documento ele vai ser um quadrado. Resolução 300 pixels por polegada, como padrão, pixels por polegada. Modo de cor CMYK, 8 bits. Conteúdo do fundo, branco. Certo? Então, só dá um OK. Criar. Bom, ele desenvolveu aqui então o meu primeiro documento. E aí a gente vai começar então entendendo o conceito das camadas. Eu tenho aqui então na lateral direita, lembra das janelas? Então eu tenho a janela camada, tenho o ícone aqui de camadas. Quando eu passo o cursor em cima sem clicar, ele já mostra o nome da janela. Mas caso eu ainda não consiga decorar os ícones, eu também posso ou clicar aqui no menu camada, ele já vai abrir aqui a camada, ou então, quando eu não lembro o ícone, eu vou até o menu superior janela, clico e eu tenho listado aqui todas as janelas disponíveis do Photoshop. Então eu vou lá até camadas. Ele vai abrir também a camada e a gente vai perceber que o documento ele tem um plano de fundo, que é aquele que a gente escolheu a cor, branco, ok? Então eu vou introduzir esse conceito de camadas, pedindo para que vocês cliquem aqui embaixo nesse ícone de nova camada. Então, ó, criei uma nova camada. Essa camada ela vai ficar acima do plano de fundo e ela está selecionada. Então, quando eu clico plano de fundo, selecionou e destacou o plano de fundo. Quando eu volto a clicar na camada, ele vai então selecionar a camada 1 que está aqui em cima. Ok? A gente vai trabalhar nela e desenvolver cada elemento na sua própria camada para poder ter uma administração um pouco melhor do nosso arquivo. Então, para começar a desenhar a nossa bola, eu tenho aqui o cursor, cliquei aqui no cursor, sempre que eu falar para vocês assim, volta para o cursor, significa que é para você vir aqui e clicar nessa primeira ferramenta do Photoshop, certo? Perceba que eu tenho aqui a segunda ferramenta que é uma seleção retangular. E ela tem um triângulo aqui, ó. As ferramentas que você consegue perceber esse triângulo pequenininho aqui ao lado, significa que a ferramenta ela tem variação. Então, quando eu clico aqui, ó, e mantenho pressionado, a ferramenta ela me dá a opção de outras características de seleção. Então, eu tenho a elíptica aqui, ó. Vou passar para a elíptica e aí eu consigo clicar e abrir uma seleção livre. Olha o que vai acontecer. Então ele está abrindo aqui uma elipse. Quando eu solto e vou em cima da seleção, clico e arrasto, eu mudo ela de posição. Agora, quando eu clico novamente aqui fora, ela cancela a anterior e cria uma nova seleção. Sucessivamente, isso vai acontecer enquanto eu for criando novas seleções, certo? Então, para fazer a nossa bola, eu vou pedir para que vocês comecem a abrir a seleção e antes de soltar, apertem a tecla Shift. Vocês vão perceber que ele trava em um círculo a seleção, certo? Então, ó, vou fazer aqui o tamanho da minha bola, tamanho livre, cada um pode desenvolver um tamanho médio, solto
e solto a tecla Shift. O que vai acontecer? Estou aqui então com a minha bola e eu vou posicionar ela no centro da minha página. Então, ó, tá aqui no centro da página, tem até uma linha que está me ajudando ali a selecionar o centro. Então, soltei aqui a bolinha no centro da página. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pintar essa bolinha com uma cor. Então, aqui embaixo eu tenho as opções de cores, ó. Então vocês vão ver que eu tenho um vermelho aqui na parte superior e um branco que está ali embaixo. Quando eu clico aqui no vermelho, ele vai abrir aqui o meu seletor de cores. Como é que ele vai funcionar? Eu tenho aqui, ó, as nuances, os tons. Então eu posso aqui, ó, puxar e parar ele aqui no verde. E no verde eu tenho aqui tons mais luminosos. Eu tenho tons mais opacos e eu vou escolhendo, arrastando aqui essa bolinha do seletor e eu tenho um preview da cor aqui do lado, certo? Então a nossa bolinha, eu vou pintar ela aqui, ó, com um vermelho. E eu vou selecionar aqui o tom o mais luminoso possível, lá em cima no cantinho, ó. Selecionei aquele vermelho e dou um OK. Pronto. Aqui, ó, já ficou esse tom luminoso. Como é que eu vou fazer para pintar? Então a gente vai entender agora uma outra ferramenta que é o pincel. Então eu vou selecionar aqui, ó, a ferramenta pincel, selecionei, e eu vou começar a pintar aqui, ó. Vocês percebem que não está acontecendo nada. Por que não está pintando de vermelho? Porque ele só vai pintar quando eu tiver aqui, ó, passando o meu pincel dentro da seleção, certo? Eu estou protegendo essa área, então o que vai acontecer é pintar apenas a área que eu tenho, que é a nossa bolinha, certo? Estou com a bolinha toda pintada, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar um outro tom para fazer a sombra dessa bolinha. Então eu venho aqui até a cor, novamente no seletor, e onde eu estou aqui com a cor lá na parte luminosa, eu vou descer a bolinha, ó, até aqui no meio, certo? Soltei aqui no meio, dou um OK. Só que agora, clicando aqui no pincel, lá em cima vocês vão perceber que o menu superior ele está adaptado à ferramenta que eu tenho selecionada. Então olha só, eu estou com a ferramenta pincel, ela está com um diâmetro de 250, modo normal, opacidade 100, fluxo 100. Confiram se de você está batendo com essas informações. Aí eu vou até aqui essa bolinha, que é o diâmetro, e eu vou mudar um pouco a característica desse pincel. O que vai acontecer é o seguinte, independente de como você pintou, o importante é estar com a bolinha todinha vermelha. E aí agora o que vai acontecer? Eu vou passar aqui a dureza do pincel para 0. Então ele vai ficar um pincel bem macio. E o tamanho do diâmetro do meu pincel, eu vou aumentar. Deixa eu ver um número aqui para a gente poder trabalhar. Exagerou. Ó, em torno de 900 pixels vai ser um formato interessante para a gente ver o que vai acontecer. Agora perceba que quando eu começar a pintar, ó, não está acontecendo nada, certo? Mas como o pincel está suavizado, quando eu me aproximar da bolinha, olha lá o que vai acontecer, ele já está começando a pintar, porque ele está com o pincel bem suave. Então eu vou começar a passar pela lateral, só essa parte, essa meia lua aqui, ó, na diagonal, e eu vou começar a avançar um pouquinho para dentro da bolinha, ó, passando bem na diagonal, gente. Olha que interessante, já vai ficando com um aspecto de 3D. Então eu passei aqui até a metade da bolinha, certo? Vou voltar lá nas minhas cores, no seletor, e agora eu vou baixar essa bolinha para um vermelho quase preto. Só não vou deixar ficar preto total. Olha lá, ó, ele ficou um vermelho bem escuro. E aí eu dou um OK. Da mesma maneira, agora eu vou começar a pintar aqui por fora, mas eu não vou me aproximar muito. Eu vou começar a pintar e olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu não vou me aproximar da bolinha. Vou fazer aqui bem devagar. Olha lá, ele está dando só o acabamento mais escuro na aresta. Olha que legal. Então eu vou passando aqui pela lateral, ele vai escurecendo só a parte ali da lateral da bolinha. Certo, acho que já ficou interessante. Muito bem. Da mesma maneira que eu escureci esse lado, eu vou clarear o lado ali de cima. Então eu volto lá para o meu seletor. A bolinha que está aqui embaixo, ó, eu vou voltar lá para cima, ficou luminosa. Eu vou até a metade dela agora aqui, ó, indo para a parte do branco. Dou um OK.
Da mesma maneira, ó, de longe, eu vou dar só uma aproximada para ele clarear um pouquinho a bolinha lá na parte superior. Olha ali, clareou um pouquinho. E aí eu vou fazer o seguinte, volto lá para o meu seletor e vou clicar lá no branco. Dou um OK. E agora eu venho aqui, ó, bem na lateral. Olha lá, comecei a clicar, eu vou me aproximando até ele dar aquele brilho bem no cantinho da bolinha, certo? Bom, é isso. Volta para o cursor, lembrou? Volta para o cursor. Voltei para o cursor e a bolinha está selecionada. O que eu vou fazer agora? Eu vou cancelar a seleção. Como é que eu faço isso? Como é que eu cancelo uma seleção? Eu tenho a tecla de atalho que é o Command D ou Ctrl D, ou eu posso ir no menu superior de seleção, selecionar, ou select, e aqui ó, cancelar seleção. Lembra sempre que o atalho está aqui do lado para você decorar. Cancelar seleção. Pronto. Ó, a bolinha ela já ficou com um aspecto de 3D. Agora eu vou para a janela de camadas. Lembra da janela camadas? Olha o que aconteceu. Ele fez a bolinha na camada 1. E sempre ao lado da camada você vai ter aqui ó, esse olhinho que ele serve para visualizar. Olha lá, ó, apaguei o olhinho da camada da bolinha e não está conseguindo ver a bolinha. Abro o olho, consigo enxergar a bolinha. Se eu fecho do background, que é o do plano de fundo, apaguei o olhinho, olha lá, ficou um fundo transparente. Esse quadriculado a gente entende como um fundo transparente. Abro o olho, voltou a ter então o meu plano de fundo, certo? Aí eu vou fazer o seguinte agora, eu vou configurar aqui uma outra camada. Então eu venho até aqui embaixo e eu clico no ícone de uma nova camada. Olha lá, cliquei. Ele criou uma segunda camada. Essa camada eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou buscar lá novamente a seleção da elipse. Selecionei a elipse. E agora aqui, ó, eu vou clicar e fazer uma seleção aqui embaixo, elíptica, para que a gente consiga criar a sombra dessa bolinha. Percebam que quando eu não soltei aqui ainda, tá? Não soltei aqui a seleção. E quando eu aperto a barra de espaço com uma seleção ali, fazendo uma seleção, olha o que acontece, gente, que legal. Eu consigo arrastar a seleção que eu estou fazendo antes de soltar. Se eu solto a tecla de espaço, eu continuo fazendo a seleção. Aperto espaço, eu consigo movimentar. Então, isso vai servir para que eu consiga ó, soltar, diminuir, aperto espaço, para poder encaixar essa sombra aqui na base da bolinha. Ó. Tá na base? Ótimo. Soltei. Certo? Então, confiram lá na janela. Estou na camada 2, é uma camada vazia que eu acabei de criar. E aí eu preciso pintar isso daqui de preto. Como é que eu vou fazer isso? Aqui, nessa configuração das cores, você vai perceber que tem uma miniatura bem pequena ali de uma organização preto e branco. Quando eu clico ali, olha lá o que aconteceu. As cores aqui, ó, ela mantém o padrão preto e branco. Agora olha o que vai acontecer. Eu tenho o preto que ele está por cima. Eu vou passar uma regra aqui para vocês que ela é bem interessante. Quando eu estou com uma cor em cima e eu aperto no teclado Alt, Delete, ele vai pintar a seleção com a cor que está em cima, no caso o preto. Se eu aperto Command ou Ctrl Delete, ele pinta com a cor que está embaixo. Ah lá, o branco está embaixo, pintou de branco. Então vou voltar a pintar de preto. Alt, Delete. Pronto, pintou de preto. Lembra como é que cancela a seleção? Menu superior selecionar cancelar ou Command D, Ctrl D. Selecionar, cancelar seleção. Ótimo. Cancelei, volto para o cursor. Ó, voltei para o cursor, o que acontece? Eu consigo pegar essa sombra e movimentar, mas eu vou deixar ela no mesmo lugar. O que vai acontecer é que aqui na camada, volto para a janela camada, a camada que está a sombra, eu vou pegar ela aqui com a mãozinha, ó, clico aqui na camada, ó, cliquei, segurei a camada e eu vou colocar ela entre a bolinha e o plano de fundo e solto, ó, soltei. Olha lá, a sombra se posicionou já atrás da bolinha. Então eu ainda consigo movimentar? Consigo, ó, mas ele está por trás da bolinha. Esse é o conceito de camadas. Volto para a janelinha camadas. Olha o que vai acontecer. A bolinha agora está por cima da sombra e as duas estão por cima do plano de fundo. Posso selecionar a sombra, posicionar ela aqui melhor.
E aí o que vai acontecer? A sombra ficou muito dura. Então eu vou utilizar um filtro para poder desfocar um pouquinho essa sombra. Olha o que eu vou fazer. Lá no menu superior eu tenho uma outra janela, uma outra opção chamada filtro. Quando eu clico aqui nesse filtro, eu posso vir aqui ó, em desfoque. Desfoque eu vou ter uma série de opções que depois a gente vai entender um pouco sobre outros, mas eu venho aqui ó, desfoque gaussiano. E aí o que vai acontecer? Eu posso aqui aumentar, olha que interessante o que está acontecendo com a minha sombra, eu aumento o desfoque dela. Então eu vou deixar aqui ó, um pouquinho desfocada as arestas, dou um OK, pronto, ficou desfocado, volto lá para a minha janela de camadas, e agora olha que interessante essa opção. Eu estou com a camada da sombra aqui ó, selecionada, certo? Agora percebam que aqui eu tenho a opção opacidade da camada. Eu posso vir aqui nessa opção e baixar um pouquinho a opacidade. Olha lá o que vai acontecer. Interessante isso, ó. Deixo então aqui um pouco mais fraco. Então eu coloquei aqui em torno de 58%. Depois, a qualquer momento, a gente pode deixar mais forte ou mais fraco, certo? E pronto, configurei a sombra da minha bolinha. Ótimo, agora está faltando o quê? Uma cor no nosso plano de fundo. E aí eu vou fazer o seguinte, para configurar essa cor de plano de fundo, eu posso vir aqui, lembra da configuração das cores? Eu posso escolher aqui um tom, vou pegar aqui um tom de azul. Ó, coloquei aqui no tom de azul, um azul mais clarinho. Vou trabalhar aqui com um tom qualquer do azul e eu vou dar um OK. Aí vocês lembram que eu passei a opção para vocês pintarem com a cor de cima, que nós fizemos ali o preenchimento da sombra? Então é o Alt Delete, né? Agora aqui, ó, quando eu aperto, ó, vamos conferir antes, lá na camada, se eu tô com o plano de fundo selecionado. Tá com o plano de fundo selecionado? A cor que está em cima, azul, Alt, Alt Delete. Pintei então com a cor que está em cima. Certo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar uma iluminação mais adequada também para esse fundo, porque a iluminação está batendo aqui na bolinha e deixando ela mais escura desse lado. Então olha o que eu vou fazer, o meu plano tem que acontecer a mesma coisa. Lembra como nós fizemos na bolinha? Eu venho aqui no azul, vou selecionar um tom mais escuro, vou dar um OK, e com a minha ferramenta de pincel, olha lá o que eu vou fazer. No escuro, ó. Eu posso clicar aqui e olha o que vai acontecer. Certo? Não ficou muito natural. Eu posso aumentar o diâmetro do meu pincel. Então vou aumentar aqui um pouco o diâmetro, ó. Aí eu consigo fazer uma pintura, olha lá, ó, mais suave para a bolinha. E não vai ficar tão marcado esse degradê. Certo? Só aqui em cima vai ficar claro, porque a iluminação está vindo da parte superior. Gente, ficou dessa forma, volto para o meu cursor. Olha lá, voltei para o cursor. O que vai acontecer? Eu posso pegar aqui a minha janela, camada, novamente, volto para a camada da sombra e eu calibro aqui, então, uma sombra um pouco mais forte. Se eu quiser puxar um pouquinho mais para a lateral, eu consigo. E assim eu consigo calibrar a posição e a intensidade desses elementos. Então, aqui eu tenho a bolinha na primeira camada, na segunda camada eu tenho a sombra e na terceira camada eu tenho o plano de fundo já configurado. Agora, quer ver que interessante? Eu posso ainda colocar um efeito nesse plano de fundo que vai representar uma textura. É um outro filtro que eu consigo colocar. Vou até o menu superior, estou com um plano de fundo selecionado, filtro, e eu vou colocar aqui, ó, ruído. É um efeito que a gente vai utilizar bastante no curso. Ruído, adicionar ruído. E aí o que vai acontecer? Olha que legal. Eu consigo colocar a intensidade de ruído que eu quiser, mas a gente vai deixar ele bem sutil, quase imperceptível, porque eu sempre defendo que
Quando você usa filtros e efeitos, quando você tem uma combinação de vários efeitos que tem uma sutileza, o resultado ele fica bastante real. Então, ó, eu coloquei um granulado bem suave, ele ajudou a minimizar a diferença de tom do fundo, certo? E aí eu vou dar aqui, ó, em torno de 2,45, 2,5% de ruído. Vou dar um OK e assim eu tenho o resultado final do nosso exercício da bolinha 3D. Agora eu preciso salvar o meu documento. Como é que a gente vai fazer isso? Então eu posso vir até o menu superior Arquivo novamente e eu venho aqui, ó, em Salvar o documento. Ele vai abrir uma caixinha para que eu consiga configurar também o local onde eu preciso salvar esse material. Então aqui no Mac eu vou colocar para salvar na mesa. Se você tiver no PC, cria uma pastinha no seu desktop. Eu vou fazer o mesmo aqui, ó. Na verdade eu tenho já uma pasta criada já ali com vídeos, curso Photoshop. Então eu vou configurar dentro dessa pastinha, ali o documento já vem com o nome, bola 3D, já está ok. Vou selecionar a pastinha, onde eu já tenho aqui os documentos salvos, alguns, e eu venho aqui no formato e eu coloco aqui, ó, Photoshop já está ali, não vou mudar nada, apenas dou a opção salvar. É importante salientar que você vai precisar desses arquivos na hora de fazer a entrega do exercício. Então, lembrem sempre de salvar os documentos em uma mesma pastinha. Vou dar aqui o salvar, ok. Ele vai pedir a compatibilidade, dou um ok novamente. Pronto, o arquivo está salvo